Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui começando uma nova semana e começando a semana já com bate-papo aqui no YouTube, aqui no canal à esquerda. Vocês estão vendo, o Adida Musa é mais uma vez o nosso convidado. E eu creio que é a melhor pessoa para tratar do principal assunto de hoje, que é a questão da possível, não diria liberdade, né? Mas, enfim, com que ele sai, o que ele poderá fazer, enfim. Então, olha, desde já, muito obrigada. E antes, Lindbergh, de passar para você e agradecer todo mundo que fica conosco aqui acompanhando o canal à esquerda, muito obrigada a vocês que se inscreveram, nos ajudem a trazer mais inscritos. Mas antes de começar, eu quero te parabenizar, viu, Damus? Eu fiquei sabendo que nesse final de semana você casou, então eu quero te desejar muita felicidade nessa nova etapa da sua vida. Casar sempre é muito bom, viu? Então, parabéns para você e tudo de bom. E olha, para mim é uma alegria ter você assim, logo depois do casamento. Obrigada mesmo, obrigada Obrigado. mesmo. E olha, Obrigado. felicidade, tudo de bem, de bom. Obrigado. Mas, Lindbergh, Obrigado. vamos lá começar o bate-papo de hoje? Para a gente dizendo que o Lula já tem direito à progressão de pena. Ei, estou fazendo besteira aqui no meu computador, Vanessa. Não, vai lá, fala aí. Fica quieto aí, cara. Não mexe Fica aí. Quieto, não atrapalha. Ô, Vadir Damus, Vanessa, boa tarde. Olá. Vadir, agora estão reunidos em Curitiba, lá com o presidente Lula, os seus advogados, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, que foi candidato a presidente da República, Emílio de Souza, que é o tesoureiro, estão lá reunidos com Lula. O assunto é justamente esse pedido de progressão de regime feito pelo Ministério Público. Ao que a gente sabe, o presidente Lula está resistindo. Ele só quer sair inocentado dali. Né? De que forma você acha que esses procuradores, Deltan Dallagnol e os outros, fizeram questão de assinar juntos? Será que eles estão tentando se antecipar uma decisão do Supremo que pode julgar aquele habeas corpus que fala da falta de isenção do Moro? O que é que está por trás disso, Vadir? Bom, pessoal, reiterando aí, boa tarde para todos vocês. Vanessa, sempre bom te rever. Né? Forte abraço aí nas nossas amigas e amigos, internautas, amigos desse programa, né, que tanta audiência tem aí nas redes sociais. Lindbergh, eu quase fui para Curitiba, só não fui porque eu não consegui adiar uma audiência que eu vou ter daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro. Mas eu conversei com os colegas lá de Curitiba para reiterar a minha posição a esse respeito, que é pública. Enfim, todas as vezes que eu sou chamado em Estado a falar sobre esse assunto, eu manifesto minha opinião. Bom, primeiro, é algo inusitado o Ministério Público apresentar petição, a acusação, de assinar petição pedindo progressão do regime. Daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro. Sinceramente, se não é inédito, é quase inédito, é praticamente inusual. Né? Então, na verdade, o Ministério Público está jogando política. O Ministério Público está fazendo política. Diante de um preso político, eles estão fazendo política. Eles deviam cuidar também dos milhares e milhares de presos que estão mofando no sistema prisional, já com direito a regime aberto, etc., etc., e nós não vemos o Ministério Público se mexer. Isso é um ato da defesa e cabe à defesa do presidente Lula se manifestar sobre a progressão do regime. A progressão do regime é algo incontroverso. Ele tem direito desde que o STJ reduziu a pena que foi imposta ao presidente Lula pelo TRF da 4ª Região no chamado processo do triplex. Então, é direito inequívoco, está previsto na Lei de Execução Penal. Agora, o presidente Lula tem reafirmado que não quer exercer esse direito. Né? Então, é um direito, então não se discute isso, o Ministério Público não discute isso, ninguém discute isso. Agora, por que o presidente Lula não quer exercer esse direito? O presidente Lula também, né, Lindbergh e Vanessa, nós que o conhecemos bem, conhecemos a sua trajetória, o conhecemos pessoalmente, o presidente Lula é um homem emotivo, o presidente Lula é um homem, né,
com a humanidade à flor da pele, mas na política ele age com absoluta frieza. O cálculo político exercido pelo presidente Lula, ele é elaborado com a mais absoluta frieza, né? E o presidente Lula sabe que, politicamente, o sistema de justiça quer se livrar dele, né? Querem ver ele longe de Curitiba. Agora, de que maneira? Não da maneira como deve ser. Não da maneira como já está aviado no Supremo Tribunal Federal, o nosso habeas corpus, em que se pede o reconhecimento da suspeição de Sérgio Moro e de todos os procuradores que atuaram na investigação, da falsa investigação dos processos que envolvem o presidente Lula lá em Curitiba. Eles querem esvaziar o habeas corpus. Eles não querem que o Estado brasileiro, que o sistema de justiça, diga que o presidente Lula é inocente, diga que aqueles processos devem ser anulados. Então, eles estão indo com uma falsa isenção que nunca tiveram. Na verdade, é mais uma manifestação de cinismo de Deltan Dallagnol e seus comparsas da Lava Jato, estão vindo com essa onda agora de reconhecer a detração do regime. Então, a minha opinião, o presidente Lula tem que se manter firme lá. Essa posição que ele tem manifestado, né, está absolutamente correta, porque fazer isso, se ele sair, se ele aceitar a progressão do regime, vai facilitar a vida do Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos que, na verdade, exigir que o Supremo paute o habeas corpus e anule os processos que envolvem o presidente Lula lá em Curitiba. Então, já está mais do que na hora, já passou da hora de o Supremo Tribunal Federal finalmente enfrentar a hora da verdade, que é a hora de dizer que a Lava Jato praticou inúmeros desmandos e colocou um homem inocente na cadeia, já que o condenou sem provas. Lindbergh, me permite, viu, Adir? Muita gente está entrando aqui falando o seguinte, o Miguel Ângelo, ele diz o seguinte, que Lula pode ser solto hoje, eu acho que ele coloca 247, talvez ele tenha lido essa mensagem, essa matéria no 247, diz que Lula pode ser solto hoje e que terá uma coletiva à tarde. Olha, pelo que o Adir disse, não tem nada decidido, a coletiva talvez esteja marcada pelas pessoas que estão com ele nesse momento, para falar da decisão dele, não é isso, né, Adir? Exatamente. É isso. Segundo... Não há qualquer... Só poderia ser solto por ordem judicial. Isso aí. Segundo, mandar um abraço aí para o Lucas. Se houver coletiva, deve ser lá das pessoas que estão lá com ele. Lá em Exato, das pessoas que estão com ele, né? Aqui, Lucas Gustavo, manda um abraço para nós três, obrigada, diretamente da Bahia, lá do assentamento Pancada Grande, que fica em Itacaré, na Bahia. José Elias também manda um abraço, muito obrigada aí, viu, gente? Agora, Adir, eu queria te pedir que você aprofundasse um pouco mais. Você já levantou a tua opinião, que é a opinião do presidente Lula, né? Primeiro, eu não sabia que era inusitado, eu não sou da área, que era inusitado o Ministério Público pedir progressão de pena, né? Então, quando você levanta isso, você deixa patente. Há, mais uma vez, uma ação política dos meninos lá de Curitiba, da República de Curitiba, como eles se denominam, né? República de Curitiba. Então, há uma ação política. E você acha que ele e diz também que isso é para facilitar a vida do Supremo Tribunal Federal. Explique melhor como é que seria para quem está aqui com a gente entender isso. Veja só, Vanessa, a Vaza Jato, ou seja, as revelações dos diálogos dos procuradores de Moro, né, revelados pelo site Intercept, mostram claramente aquilo que todos nós já denunciávamos há anos atrás, que a Operação Lava Jato era uma farsa, que a Operação Lava Jato era seletiva na persecução penal e que não havia distinção entre acusação e juiz. O juiz era o acusador. O juiz, na verdade, era o comandante da chamada Operação Lava Jato, Sérgio Moro, né? Então, o Intercept mostrou isso com absoluta nitidez. Se o Supremo Tribunal Federal resolver, coisa que ele se recusou a fazer até agora,
resolver julgar de acordo com o direito e não de acordo com a opinião dos editoriais da Globo e de uma opinião pública fascistizada, não resta outra opção ao Supremo Tribunal Federal, não tem meio termo, do que decretar a anulação dos processos, reconhecendo a suspeição de Moro e soltar o presidente Lula, né? Não há meio termo. Ou ele julga por direito, ou ele vai continuar julgando com a política, né? E é isso que eu estou chamando de enfrentar a hora da verdade. É a hora de encarar a Lava Jato cara a cara e dizer: vocês trabalharam contra a ordem jurídica, contra a Constituição, vocês fraudaram o processo, vocês não têm isenção e esses processos aqui estão anulados, né? Agora, eu pergunto, sobretudo, abrindo o debate respeitoso, eu respeito muito as opiniões em contrário que acho, porque parte delas, na minha família, por exemplo, todo mundo pode achar, puxa, o presidente tem que sair de lá, poxa, depois da gente ver como é que fica isso, mas eu quero ele em casa, eu pergunto, o presidente Lula vai poder fazer reuniões políticas? O presidente Lula vai poder fazer comício? O presidente Lula vai poder se locomover sem qualquer restrição, sem tornozeleira eletrônica? Vai poder fazer comício lá na Praça da Sé? Vai poder vir aqui no Rio de Janeiro fazer comício na Cinelândia? Se for assim, aí eu topo. Agora, tirá-lo de lá para mantê-lo dentro de casa, isolado. E ele falou para mim uma vez: Adir, eu não aceito transformar minha casa em prisão. E eu não sou pombo para colocar em pulseira no meu tornozelo. Mas, Adir, deixa eu te perguntar uma coisa. A legislação que fala de progressão de pena, desculpa aí, viu, Lindbergh, mas é que a legislação que fala de progressão de pena... A lei da execução penal. Não diz o seguinte, que é um regime semiaberto para sair de dia para trabalhar. O trabalho do presidente Lula qual é? Não é falar com a sua gente? Ele não teria esse direito? Pois é. Mas é isso que eu estou dizendo. Nós estamos tratando com farsantes, nós estamos tratando com gente que não respeita o direito, nós estamos tratando com gente que usa suas prerrogativas previstas na Constituição, né, para o exercício do cargo de procurador da República para fazer política. Então, eu deixo a pergunta no ar, né? Exatamente, qual é o presidente Lula? Não é mais metalúrgico. O presidente Lula faz política 24 horas, até lá dentro da superintendência. Ele vai poder fazer política livremente? Ele vai poder andar pelas ruas? Ele vai poder fazer caravana? Então, se não for para isso, vamos aguardar o julgamento do habeas corpus, que o ministro Gilmar Mendes garantiu que entre outubro e novembro esse habeas corpus estará sendo julgado, e vamos jogar os holofotes lá na segunda turma para o mundo todo ver. O Supremo Tribunal Federal tendo que dizer ou que Moro, de fato, não se conduziu como juiz ou que ele não praticou nenhuma ilegalidade. Não tem meio termo em relação a isso. Lindbergh. E se a população, Vanessa, que não tem, a maioria do povo brasileiro, que não é afeita a essas tecnicalidades jurídicas, vai começar a interpretar que o presidente está solto. A campanha Lula livre vai acabar perdendo força, né, se ele aceitar um negócio desse. Então, acho que ele não deve aceitar, deve manter a posição que ele vem manifestando ao longo desse tempo, e vamos exigir que o Supremo cumpra a sua parte. Paute o habeas corpus e paute o julgamento também da ADIM, que trata, da ADC, aliás, que trata da condenação em segunda instância. Lindbergh, sua opinião. Está todo mundo aqui esperando, Lindbergh. Entrou uma furadeira aqui do lado que está me incomodando. Mas, Vadir, deixa eu te falar. Aqui estão dizendo, no nosso chat aqui, Eduardo Rado, digam ao Vadir que foi o Pimenta no 247 agorinha quem mostrou muito otimismo com Lula saindo hoje. A coletiva também foi eles que anunciaram. Pimenta está dizendo que vai para Curitiba. Ô, Vadir, mas se a juíza determinar a progressão de regime, tem o que fazer? Ela coloca ele para fora, não? Essa é uma pergunta. Outra.
há condicionantes. Pode ser que não tenha tornozeleira eletrônica. Está picotando a tua... Conseguiu escutar? Lindbergh, está picotando. Conseguiu escutar? Lindbergh, não estou te ouvindo direito, está picotando. Então vou repetir, Vanessa. Inclusive, a imagem congelou aqui. Aqui estão dizendo 247 que o Pimenta... Repete aí. Vanessa, puxa você, então. Tá, ele está dizendo o seguinte, o Adi, que no 247, aquilo que eu li no começo, que foi o Pimenta, o Paulo Pimenta, que é o deputado líder do PT na Câmara dos Deputados, que acabou de falar para o 247 que está muito otimista e ir lá que, pela soltura do presidente Lula, e que a coletiva teria sido ele que anunciou. E o Lindbergh te pergunta, e se a decisão partir da juíza? Né? Olha, rapaz, se a juíza decidir o seguinte, vai ter que sair. Não, olha só, uma vez eu e o presidente, que é tão inusitado isso, eu ontem brinquei lá no meu programa, falei, agora inverteu, agora eu sou Lula preso e a Lava Jato é Lula livre. Né? Óbvio que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que decorrente desse paradoxo, dessa coisa inusitada. Primeiro, o Ministério Público está preocupado com a progressão de regime de um preso. Isso não acontece nunca. Né? Só a política distorcida, a política disfarçada de direito que a Lava Jato pratica, pode explicar isso. E uma vez eu, brincando com o presidente Lula, presidente, imagina se essa juíza aí, ela estabelece a progressão do regime. Né? Você vai ser como? Vai ter condução coercitiva para você sair? Pela primeira vez na história do sistema penitenciário mundial, né? Um juiz teria que determinar a condução coercitiva do réu que não quer sair. Né? Vanessa, olha, pode haver essa situação. E eu tenho a impressão, conhecendo o presidente Lula, que ele diga, não saio. Vocês vão ter que me tirar daqui, eu não saio. Eu acho que teria outra saída, viu? Eu acho que teria sido outra saída. Veja bem, se isso acontecer, esse extremo, se acontecer isso, o que tem que fazer? Ele disse, tudo bem, saio para trabalhar. Mas ninguém vai me segurar em casa. Eu vou trabalhar. O que é meu trabalho? Eu tenho que reunir as pessoas, eu tenho que falar com a pessoa. Ele fez isso a vida inteira. Ele fez a vida inteira. Então, eu acho que não é desobediência, que isso aí é forçar, assim como eles estão querendo forçar o cumprimento da lei pelo ponto de vista deles. Acho que do lado de cá o presidente Lula tem que fazer isso. Tudo bem, é para eu sair, mas para que um preso sai? Para trabalhar. E eu quero trabalhar, e o meu trabalho é estar com o meu povo, falando com o meu povo todo dia na televisão, todo dia nos canais, indo fazer ato, como você diz, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vem aqui para o Amazonas, vamos lá para o Nordeste, vamos mandar o Brasil inteiro, né? Mas olha, Lindbergh, aqui, ó. Vanessa, se eu não me engano, Vadir, que é da área e é advogado do presidente Lula, vai depender muito das condicionantes que forem apresentadas pela juíza, não, Vadir? Exatamente. Claro. Não ter tornozeleira e ele ter absoluta liberdade de locomoção. Então, isso vai depender da Carolina Lebos. Só que essa Carolina Lebos... Ela é arbitrária, ela é lavajateira, né? Ela já demonstrou várias vezes que é afinada com os princípios, né? Se é que a gente pode chamar isso de princípios, que nortearam a Lava Jato. Então, eu não acredito que essa juíza vá aceitar um cenário como esse. Né? Então, rapaz, olha, Lindbergh, Vanessa, o presidente Lula está corretíssimo, ele está jogando política como enxadrista. Pô. Ele sabe que hoje ele é um estorvo lá no sistema de justiça. Os ministros do Supremo, alguns, em conversas reservadas conosco, sempre falam, olha, quando a gente viaja, quando nós vamos a um simpósio internacional, um congresso, um seminário, os nossos colegas das cortes superiores dos outros países nos cobram. Falam, o que vocês estão fazendo com esse homem? Vocês se tornaram carcereiros do presidente Lula. Então, o Supremo sabe que a imagem dele agora é que vai estar no foco, no centro dos holofotes. A gente não pode perder essa oportunidade. Porque, Vanessa, eu não tenho dúvida, se o presidente Lula sair agora,
eles não pautam esse habeas corpus. Eles não pautam a ADC, não pautam. Não pautam. Né? Então, tem que esticar a corda. O presidente Lula está certo, tem que esticar a corda. Vamos jogar xadrez com essa turma. E no jogo da política, ninguém bate ele, não. Ele é imbatível no jogo da política. Ó, a polêmica aqui tá boa, viu, Lindbergh? Aqui no Superchat está entrando Sebastião Guimarães, e ele diz o seguinte: não foi bem essa a posição do Pimenta. Eu assisti o 247, e eu assisti. É o 247 que está forçando a barra, ou seja, tá bem bacana aqui. Tem mais 2 participações aqui do nosso colaborador aqui do canal. Muito obrigada. Quem é o colaborador, Lindbergh? Carlos Alberto. O Carlos Alberto Veloso diz o seguinte: se Lula for solto, tudo bem, mas na audiência deve ser claro que não assina nada e deixar claro também que não reconhece a pena, que ele é um preso político. Isso é o mínimo, né? Aí, de novo, o Carlos Alberto aqui. De novo, Carlos Alberto. Está bem polêmico esse negócio do presidente Lula, viu? Inclusive, diz para você, Vadir, ele faz uma pergunta: por que os crápulas pediram para o acordo ser remetido à Fachin nos autos do habeas corpus que julga a suspeição do Moro? Mas que acordo? Deve ser o HC. Deve ser o HC, né, que pede a suspeição, HC da defesa do Lula. O HC ele já está... Não, o HC, o julgamento desse HC ele já começou. Começou antes do recesso judiciário. Nós temos os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Fachin contrários à concessão do habeas corpus. O habeas corpus já não tem acordo. O habeas corpus já está... O ministro Gilmar Mendes, como havia pedido vista, né? Não sei se vocês devem lembrar, né? Foi a última sessão antes do recesso, e o ministro Gilmar propôs o seguinte: não, vamos conceder uma liminar que permita ao presidente Lula aguardar em liberdade a retomada do julgamento aqui, do mérito do habeas corpus. Né? Essa posição do ministro Gilmar foi derrotada por 3-2. Então, qual é o estado da arte hoje lá na segunda turma? Vão votar Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso Mello. Os votos de Lewandowski e Gilmar Mendes são certos, eles vão conceder a ordem, não tenho a menor dúvida nesse sentido. Vão declarar a suspeição do Moro. Quem vai definir com a última palavra é o ministro Celso Mello. Né? De lá para cá, isso foi o quê? Isso foi em final de junho. De lá para cá já houve muitas outras revelações do Intercept que agravaram, né, a situação da Lava Jato. Então, eu acho que o ministro... isso aqui é achismo, tá? O ministro Celso Mello hoje tem todas as condições, tem um acervo probatório robusto para se juntar aos votos de Lewandowski e Gilmar Mendes e decretar a suspeição de Sérgio Moro com a consequente anulação dos processos. Lindbergh, enquanto você entra aqui, deixa eu fazer mais uma pergunta para o Adir, daqui do nosso Superchat. A Ju, muito obrigada, Ju, e ela pergunta o seguinte: o Adir, mesmo que Lula não aceite a progressão, o STF não pode considerar que o HC, o habeas corpus, perdeu o objeto, vez que não mais subsiste a proibição de ir e vir? Não. Não, porque... Não, essa hipótese não. Veja só, pessoal, o presidente Lula continuará preso num outro regime. Nesse momento, ele está preso no regime chamado regime fechado, de cumprimento de pena. Havendo a progressão, a qual, repito, ele faz jus, e isso é fato incontroverso, ele tem direito, ele vai progredir de regime, ele não será solto. Tá? Apenas o cumprimento da pena estará mitigado, mas ele continuará sendo um cidadão preso, não gozará de plena liberdade. Então, isso não causa
prejuízo processual ao habeas corpus. Eu acho que pode vir a causar um prejuízo político, né, no sentido de vamos adiar isso, não vamos botar em pauta, né? Porque a interpretação que pode se fazer em relação a isso, no meio do povo, é de que o presidente Lula já não está preso. Porque prisão, as pessoas botam na grade. Prisão é estar atrás da cela, atrás das grades. Se não está atrás das grades, não está preso. Não é isso, não. Tecnicamente, não é isso. Tá? Então, o meu medo é que ele, cumprindo a progressão do regime, haja um esvaziamento político das ações que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Esse é o meu temor. Tá? Pessoal, vocês que estão entrando agora, a gente está conversando aqui com Vadir Damus. Nesse momento, o presidente Lula está reunido com seus advogados, com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, com Fernando Haddad, que foi o nosso candidato a presidente da República. Estão discutindo o que fazer. A gente sabe que a posição do presidente Lula é uma posição muito dura, que é uma posição de muita dignidade também, Vadir. Exatamente. Dizer o seguinte, olha, eu sou inocente, mas, independente dessa reunião, pode haver hoje uma decisão por parte da juíza Carolina Lebos, que pode aceitar. Talvez não, pelo seguinte. Sim. Esses procuradores, eles mesmos, nessa petição, pedem que a defesa do presidente Lula seja ouvida. Então, a defesa ainda não foi intimada. Então, não pode haver decisão da juíza enquanto a defesa não se manifestar. Ela vai assinar um prazo para que a defesa se manifeste sobre esse pedido, essa manifestação do Ministério Público. Então, acho ela não é obrigada a escutar. Oi? Ela não é obrigada a escutar. Não, ela pode... Não. Por mais arbitrária que essa juíza seja, dificilmente ela vai tomar a decisão dessa sem antes ouvir a defesa, né? Então, eu acho improvável, não estou dizendo impossível, improvável que haja uma decisão dessa juíza antes que a defesa se manifeste. A defesa deve estar sendo intimada aí por esses dias, entre hoje e amanhã, enfim, para falar sobre essa manifestação do Ministério Público. Você sabe que a gente tem muita confiança, eu estou com o Vadir, na decisão do presidente Lula. O presidente Lula está trabalhando com um tempo histórico. Agora, aqui nos grupos, no chat, no WhatsApp, tem muita gente dividida, né, Vadir? Porque tem uma turma que... Não, eu acho que a maioria quer o presidente solto. É porque a turma diz, o Lula aqui fora ajuda muito. Ele organiza a tropa. Sim, mas em que condições ele estará aqui fora? Essa é a questão. Em que condições? Né? Então, essa que é a questão. As condições... Eu quero dizer, viu? Tolhido, é melhor ficar lá, se é para ficar tolhido, é melhor ficar onde ele está, porque ali está a simbologia absoluta do arbítrio, da condenação sem provas, de um homem inocente preso, né? Ele aqui fora, tolhido, né? Essa simbologia diminui bastante. Eu repito, pessoal, o Supremo está premido, o Supremo vai ter que pautar esse habeas corpus. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga o enfrentamento dessa questão que o Intercept revelou. Não dá mais. Vai ter que enfrentar. Então, não vamos facilitar a vida do sistema de justiça, não. Vai ter que enfrentar. E aí eu quero lembrar uma coisa, para quem acha que talvez a Lava Jato esteja, assim, tentando, sei lá, lembra quando a própria juíza, essa Carolina, definiu pela transferência do presidente Lula? No primeiro momento, eu comemorei. E eu falei também com alguns advogados em Curitiba, disse, não, o presidente aceita em determinadas condições. Pois bem, não definiram uma condição que o presidente Lula tinha solicitado. Uma, não é? Então, assim, pode ser agora a mesma coisa, Mas eu acho, Vanessa, que... só para complementar, e nesse momento, esse negócio aí do Janot, Intercept, o Ministério Público está na berlinda, o sistema de justiça está na berlinda, está rachado, está dividido. Hoje eu li, e não foi nos nossos blogs, eu li no UOL e no Globo, no site do Globo, já há procuradores
que trabalharam na Lava Jato, que acham que a melhor saída é um novo julgamento para o presidente Lula. E na Mônica Bergman, entendeu? Saiu isso. Na Mônica Bergman. Então, entendeu? Não vamos facilitar a vida dessa turma, não. Nós temos que aproveitar esse momento de fraqueza deles. Hoje, vamos comparar como nós estávamos antes da Vaza Jato e como nós estamos depois da Vaza Jato. A nossa posição política é muito melhor. Isso. Perante a população, perante a parte do sistema de justiça que não compactua com esses desmandos da Lava Jato. Então, pessoal, não vamos... Calma, vamos imitar o presidente Lula, vamos fazer política também, pô. Você veja o Aloysio Nunes, né? Aquela entrevista do Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes. Pô, o Temer dizendo que foi golpe. Temer, Aloysio. Criticando a Lava Jato. Pô, pessoal. E confirmando, o presidente Lula não foi ministro. Mais do que ninguém aqui, eu quero estar com o presidente aqui fora. Mais do que ninguém. Né? Quero estar com ele, quero abraçar ele. Agora, calma. E o presidente Lula é muito cioso do exemplo que ele vai deixar para a história. Se o presidente Lula tivesse pensando só nele, ele teria fugido, ele não teria se apresentado, né? Então, o presidente Lula pensa política o tempo todo. Ele, de vez em quando, aí chora, não sei o quê, mas isso aí é por outras questões. Na política, ele é frio. Na política, ele joga o jogo do xadrez. E joga como ninguém. Eu acho até que, por isso, a decisão dele vai ser o seguinte: eu saio, mas nessa condição, eu tenho que poder trabalhar, andar. É isso que ele tem que falar. Eu também, nessa situação, é óbvio que ele tem que estar aqui com a gente. Tem que ir a São Paulo, tem que ir ao Rio, participar das manifestações, defender a soberania nacional, é tudo isso. Né? Exigir, junto com a gente, que é o que nós estamos fazendo, justiça nesse país. Não é possível tanta revelação, nada se faça, não é? Porque hoje está mais do que provado. Nossa, eu fiquei assim, eu não entendi qual foi a do Janot, eu não entendi. Você vê, o cara vai e diz que esteve para matar o ministro do Supremo, gente. Por quê? Porque ficou machucado, porque falaram que ele teria falado da filha, que a filha trabalhava para onde? Para o CAD, era? Defendendo para o CAD. E é verdade, ela prestava serviço ao OAS. E o que ele disse antes? Que a mulher do Gilmar trabalhava para um advogado também, um escritório que prestava... Aí o cara vai lá com arma, ou seja, eu não li o livro não, mas dizendo assim, o cara chorou quando eu arquivei. Arquivou baseado em quê? Ou seja, hoje está claro que não queriam nada de combater corrupção. Era perseguir um projeto cujo presidente Lula é o maior símbolo. Não é o símbolo de todos nós, ele sozinho representa todos nós. É verdade, é isso mesmo. Lindy. Ô, Lindbergh. Agora veja... Olha, Vanessa, a gente está com audiência altíssima, Vadir. Nós estamos transmitindo... Pois é por causa do presidente Lula, veja bem. Ao vivo no Facebook. E 732 pessoas aqui no YouTube com a gente. As pessoas estão interessadas, as pessoas estão sabendo que o presidente Lula está agora reunido com a Gleisi, com o Fernando Haddad, está reunido com os advogados, está definindo a estratégia. Eu estava vendo aqui alguém que falou de uma pesquisa aqui em blogs. A maior parte do nosso povo confia na decisão do presidente Lula. O presidente Lula, como falou, Vadir, está sabendo fazer política. Né? Desculpa, Deltan Dallagnol pode querer ser esperto, mas de política quem entende é o presidente Lula. Deltan Dallagnol agora está jogando muito bem. Dallagnol tem que cuidar para ele não ir lá substituir o presidente Lula. Ele tem que cuidar da vida dele, né? Porque ele está a um passo de ir lá ocupar o lugar do presidente Lula lá em Curitiba. Vadir, eu queria que você falasse um pouco do Janot. Oi? Também. Oi? A Vanessa já falou lá em cima. Eu queria que você falasse um pouco das revelações do Janot. De que forma isso... Porque Janot conduziu muito tempo a Lava Jato, junto com esses procuradores de primeira instância de Curitiba. Olha, Lindbergh, o problema é que o nosso sistema de justiça está tão politizado no mau sentido, né, que não é o direito mais que tem regido as decisões, as manifestações de membros, né, de juízes, de procuradores, né, a política, né? Porque, sinceramente, o Janot ele demonstrou um absoluto desequilíbrio, né? E quem pode garantir que as decisões que ele adotou
no período em que ele foi procurador-geral da República, não estavam contaminadas por um alto grau de exacerbação e de desequilíbrio psíquico, né, que ele demonstrou ter nesse momento. A gente não pode nem dizer que essa história dele ter ido ao Supremo armado para matar o Gilmar, nem que isso seja verdade. Isso é tão... Essa verdade vai morrer com o Janot, se isso é verdade ou não, só ele vai saber. Agora, ele, não sei se isso foi com a intenção de lançar esse livro dele, quem já leu disse que é um amontoado, né, de incoerências, enfim. Agora, mostra um homem desequilibrado, né? Mostra um homem que não estava à altura de desempenhar as funções de Procurador-Geral da República. Agora, até onde isso possa ter contaminado as suas decisões, né? O próprio, lá, o caso da JBS, que independentemente de ser o Temer, mas ali o Janot atropelou completamente todas as formalidades procedimentais para a abertura de uma investigação. Ele quis dar um golpe judicial em cima do Temer, né? Eu não estou aqui me solidarizando com o Temer, estou aqui na defesa da ordem jurídica. Um procurador, sobretudo um procurador-geral da República, não pode agir dessa forma. Se fosse outro país, com instituições judiciais mais sólidas, com tribunais menos politizados, né, talvez todos os atos que o Janot praticou à época de procurador-geral da República passassem por uma lupa, né, para saber até onde ele não estava contaminado pela exacerbação emocional que ele demonstrou nesse momento. O Gilmar fala sobre isso. Eu sei. Que ficam passíveis de revisão vários processos e inquéritos conduzidos pelo Janot. Vanessa, o superchat aqui. Oi? Então, eu, Lindbergh, eu fiquei assim também tão empolgada aqui, que acabei ouvindo e me envolvendo aqui muito com o debate, não vi. Eu fiquei olhando e perdi, acho que eu peço desculpas, perdi aqui alguns, mas vamos lá, vou tentar recuperar alguma coisa aqui, porque foi muita gente, como você diz, é muita gente aqui, muita gente falando. É muita gente falando. Dizendo, Lula é obrigado a sair ou pode escolher? É isso. O Adi já falou disso aqui. A juíza, se houver uma determinação judicial, ele vai ter que sair. Agora, ele pode também ditar as condições de como vou sair. Dizer, não saio, vocês vão ter que me arrastar daqui, enfim. Ele pode fazer criar um imbróglio. Se ela determinar a soltura dele, com determinadas condicionantes, ele pode recorrer ao Supremo, ao TRF, no caso, né? Rapaz, Lindbergh, essa é a questão. É um direito que ele tem. Então, ninguém recorre, a não ser que ele diga, olha, a minha vida é algo que eu esqueci até de comentar com vocês. Há casos isolados de presos que têm medo da progressão do regime. Policiais, por exemplo. De ser morto na rua, De ser morto na rua, tal, né? Então, agora, no caso, o presidente Lula, assim como ele é odiado pelos fascistas, ele é amado pela maior parte do povo brasileiro. Isso poderia ser um argumento para ele não sair? Enfim, claro que não, né? Então, você agir contra um direito que é seu, processualmente não existe. Se a progressão do regime é um direito que ele tem, está previsto na lei, né? Ele não teria processualmente como dizer, não, eu não quero, eu quero ficar preso aqui, a não ser que ele demonstrasse razões que pudessem significar a ameaça à integridade física dele, a ameaça à vida dele, né? Mas, enfim, isso aí... eu acho, viu, Adi, aí mais perguntas, eu vou ler várias aqui ao mesmo tempo, aí você só guarda. O Carlos Alberto Veloso, ele entra de novo perguntando, falando sobre o Lula ser aposentado, né, ter a idade que tem, a partir de mais de 70 anos, e se ele teria que trabalhar ou não é? Um questionamento que ele faz. Maria José Fraga, ela diz o seguinte: temo pela vida do presidente Lula, caso ele possa falar ao povo, antes desses criminosos serem julgados.
ele não morreu lá dentro porque o problema para essa quadrilha seria ainda maior. Ou seja, eu acho que é um temor que a Maria José Fraga tem colocado aqui e que não pode, que tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração, sim. Afinal de contas, a gente vive assim um momento muito difícil, né? O próprio governo incentivando violência, perseguições, enfim. Aí, Ivo Miranda, o Cláudio Alves entra aqui nos ajudando, o Ivo Miranda nos ajudando, uma boa ajuda, muito obrigada, Ivo, da mesma forte. Mimarli diz o seguinte: o povo ainda não está sabendo de tudo isso. Se está, não está entendendo qual será a estratégia da comunicação. Aí já tem duas perguntinhas para você, aposentado e essa questão da comunicação. Sebastião Guimarães, não, ele diz o seguinte, que houve enquete nos blogs e 74% acha que Lula não deve aceitar sair nessa situação. E Carlos Alberto... Vai, diz. Depois eu continuo. Vai, Lindbergh. Eu coloco mais uma pergunta para o Vadir sobre a questão da multa, né? Questão? Da multa. Questão do quê? Que multa? Da multa. Parece que tem uma cobrança de uma multa também ao presidente Lula. E que se ele não pagar, ele não precisa sair, ele não consegue sair. Tem muita gente falando sobre isso aqui. Tem multa? Não. Olha só, a multa ela foi diminuída também lá no STJ, mas ainda assim é uma multa astronômica. Né? Parece que é 4 milhões. O presidente Lula não tem esse dinheiro. Né? Quem tem esse dinheiro é o Dallagnol com as suas palestras. Esse aí tem. Se ele quiser complementar a petição dele, ele empresta ao presidente Lula para pagar a multa lá, né? Já que ele ganhou dinheiro nas costas do presidente Lula. Né? Ele ganhou dinheiro pagaram o outdoor, pagaram o outdoor e colocaram um laranja, não foi isso? Mas parece que foi um procurador que foi afastado, não foi... Mas foi eles, foram eles tudinho que fizeram isso, um conluio. Mas, enfim, essa é outra questão, bem lembrada aí pelo nosso internauta. Né? Eles estão dizendo aqui, se o presidente não quiser sair embaixo, ele não paga a multa. Embora seja inconstitucional esse negócio. Seja inconstitucional. Né? Isso está sendo discutido lá no Supremo. Mas, de qualquer maneira, a rigor, a multa impediria a progressão no regime, é verdade. E também bem lembrado o fato de o presidente Lula ser aposentado. Né? Então, como é que vai obrigar um homem aposentado a trabalhar no sentido clássico da palavra trabalho, atividade remunerada, né? Como contraprestação salarial. Como é que seria isso? Então, há um imbróglio aí, pessoal, que a melhor maneira de resolver esse imbróglio está na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Anulem os processos e aí sim, o presidente Lula sai pela porta da frente ali de Curitiba e ele já disse, o primeiro ato dele vai atravessar a rua para abraçar o pessoal da vigília. É isso que ele quer. Vadir, a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é atravessar aqui a esquina e ir lá abraçar as companheiras e os companheiros da vigília. É a primeira comemoração da liberdade que eu quero fazer. Vadir, e a luta pelos direitos políticos? Por isso que a anulação... Rapaz, repete, eu não te ouvi direito. Oi. A luta pelos direitos políticos do Lula. Porque o que a gente quer, inclusive, para derrotar esse golpe, é Lula candidato a presidente. Mas veja só, processo anulado, acabou, meu amigo. Está com todos os direitos políticos. Entendeu? Rapaz, não é à toa que o presidente hoje é um grande problema para o sistema de justiça, que eles próprios criaram. Né? Essas decisões anuladas, como elas têm que ser, acabou, não tem condenação. É do zero. Né? Porque a suspeição, pessoal, não é só do Moro, não. É a suspeição sobre toda a investigação. Toda. É zero. Né? É zero, vai ter que ser refeito. Né? Então, eu não vejo o dia do julgamento desse habeas corpus. Porra. Olha, você acredita, veja, o Lindbergh, Vadir, aqui entre nós, o Lindbergh ele tem sido assim, muito cético, até porque tudo que nós vivemos, né, em relação a uma guinada do Supremo, dos conselhos, é óbvio, né? Mas eu, apesar de tudo, acho o seguinte, que é tanta notícia, principalmente do Intercept, que vai chegar uma hora que fica na casa do sem jeito.
Aí o exemplo nós já estamos vendo. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público parou uma votação, lembra, né? Cuja maioria já se formou contra o Dallagnol pela primeira vez, não é? Pararam ali, mas vão retomar. Ele vai ser logo, logo alvo do Conselho Nacional do Ministério Público. O Supremo, essas últimas, aliás, não é a última, os últimos julgamentos do Supremo têm dado mostras disso, né? A primeira e a segunda turma do Bendini e agora a confirmação de uma maioria significativa. Faltam votar 2, não é isso? O presidente do Supremo, o presidente Supremo, e o ministro Marco Aurélio. E o Marco Aurélio. Mas o presidente Supremo já adiantou o voto, o Marco Aurélio a gente conhece também, ou seja, devem ser 8-3. 8-3, então não é pequeno, não. Não é pequeno. Que modulação eles podem fazer? Ó, essa é outra questão polêmica. Aliás, né, cabe destacar, pessoal, é por isso que, assim, eu também, ao longo do tempo, eu manifestei ceticismo quanto ao presidente Lula sair de uma canetada judicial, mas só que nós temos que analisar o que impulsiona a caneta, né? O que impulsiona a caneta. Então, os ventos impulsionadores da caneta estão mudando, né? Do Intercept para cá. E vamos ver aí, o ministro Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes chegou sob uma saraivada de críticas nossas. Eu fui um dos que mais veementes críticos da nomeação de Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal. Hoje está se revelando um ministro garantista. O voto dele nessa questão aí de quem fala por último, né, foi brilhante, irretocável. E ele, e no próprio voto, ele já deixa claro que não pode haver modulação. Eu diria que não pode haver modulação, eu acrescentaria a tese do ministro Alexandre Moraes o seguinte: norma constitucional não se modula. Isso é direito constitucional, não tem modulação. Ele disse isso, ele disse. Ele disse? Ele disse lá numa questão de ordem, no finalzinho do julgamento, ele disse: não cabe isso, não existe modulação. Não existe modulação. E mais, segundo ele, há precedente no Supremo de, em casos outros, a questão quando pode haver modulação, o quórum, segundo ele, e isso já foi assentado no Supremo, seria de 8, quando o julgamento, né, conta, de determinada tese, conta com 8 votos favoráveis, pode haver modulação. Aqui é o contrário. Aqui, segundo o ministro Alexandre Moraes, não pode haver modulação. Não pode haver. De acordo com precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, isso mostra, Lindbergh, o seguinte: a Lava Jato ela vai ser desmontada aos poucos, né? Ela está sendo desmontada aos poucos. Lá no Conselho Nacional do Ministério Público, suspende o julgamento, mas o julgamento vai ser retomado, já a maioria para abertura, e o Dallagnol tem contra ele dezenas de representações, inclusive nossas, dezenas, né? Essa questão das alegações finais. E agora, vai chegar o momento do enfrentamento, do confronto direto. E esse momento é o julgamento do habeas corpus. Mas a Lava Jato nunca esteve tão desmoralizada como ela está hoje, né? Quem poderia imaginar? Pessoal, daqui a pouco a gente deve estar tendo informação dessa reunião, porque daqui a pouco, creio que 1h e pouco, o Haddad, a Gleisi, o Cristiano Zanin estão saindo da conversa com o presidente. Talvez retornem à tarde, porque o tema é complexo. Houve o pedido de procuradores, na verdade, todos os procuradores assinaram esse pedido de progressão de regime do presidente Lula. Isso está nas mãos agora da juíza Carolina Lebos, né, que, como falou o Adi, o procedimento comum seria ela agora chamar a parte, a defesa, para conversarem, né? Então, hoje nós vamos ter um dia muito agitado. Aí, o presidente Lula levou seu Estado-Maior, Haddad, a presidente do partido, os advogados todos para ir, para pensar sobre como proceder. A gente sabe que o presidente Lula está na linha justa,
E a gente vai ficar na expectativa, né, Vadir? Hoje à tarde, com certeza, a gente vai estar voltando, comunicando a vocês, porque hoje vai ser um daqueles dias e a gente vai ter que ficar acompanhando passo a passo o que pode acontecer. Isso, exatamente isso. Agora, sobreviu, Lindbergh, a gente vê aqui pelas pessoas que estão participando do programa com a gente, a expectativa é muito grande. Do nosso lado, pessoas que torcem para que o Lula, nessa hora, tenha lucidez e tome a melhor decisão. E a melhor decisão é aquela que o Vadir coloca, é aquela que nos aproxima do julgamento do habeas corpus, né? Porque não é possível, eu quero ver o argumento dos juízes de não acatar a essa parcialidade, não só isso, mas principalmente isso, a parcialidade do Moro, gente. Então, acho que é isso, né? Agora, segundo, o Vadir levanta algo aqui que era bom que a gente discutisse. Vai dizer, olha, estão destruindo, estão acabando aos poucos com a Lava Jato. Mas não é o Intercept que está acabando, não. Eles iriam acabar com a Lava Jato. Porque agora acabou o efeito da Lava Jato. O que eles têm que fazer é proteger os deles que eles botaram no poder. A família Bolsonaro. Proteger essa sim. Aliás, diz que o Bolsonaro, esse final de semana, só reuniu com os seus advogado do seu filho, porque ele está preocupado, o filho dele, o senador, né? Que ele está preocupado, que aquela investigação, né? E ele sabe que tem no Ministério da Justiça, né, uma cobra cascavel. Né? Ele sabe que não pode confiar no Moro. Ele sabe disso. Ali é todo mundo se comendo, né? Porque todo mundo quer a mesma coisa, o poder. Ali é ninho de cobra, ali não tem mocinho aí, não. Exatamente. Então é isso, eu acho que eles já fizeram o trabalho deles, como o Lindbergh fala aqui sempre, prestaram serviço aos americanos, né? Tiraram o presidente Lula e essa força progressista, nacionalista do poder, colocaram quem está lá e estão fazendo esse jogo sujo dessas reformas contra o povo, dessas privatizações. Esse é o objetivo. Não é à toa, não é que eles estão correndo com as privatizações. É verdade, é exatamente isso. Lindbergh. A Sâmia Farias diz, pelo amor de Deus, tenham cuidado com a vida do Lula. Cuidem dele, ele é muito amado pelo povo. Ô, Vadir, essa preocupação com a vida do presidente Lula é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Sem dúvida. Porque enquanto Lula existia uma ameaça gigante a eles, o Lula significa a democracia brasileira, significa um projeto de inclusão social de novo. Que o Lula é daquele tipo de gente, ser humano, que você pode chamar assim, homem maremoto. Né? Como? Homem maremoto. O Lula causa maremotos. O Lula causa abalos sísmicos. Né? Ninguém é indiferente ao presidente Lula, para o bem ou para o mal. Né? Então, o presidente Lula desperta amor e paixão, mas desperta ódio também. Então, de fato, a preocupação, nesse momento, com a segurança dele, é uma preocupação absolutamente justa e legítima. Nós vamos ter que cuidar disso. Né? Nós vamos ter que cuidar disso. Né? Porque eles sabem, né? Nós sabemos e eles sabem o que significa o presidente Lula falando livremente ao povo. Eles sabem e nós sabemos. Né? Eles sabem que o presidente Lula reequilibra o jogo da política. Reequilibra. O jogo da política está desequilibrado em favor do fascismo, da extrema-direita. O presidente Lula, ele sozinho reequilibra esse jogo. Ele sozinho é capaz de virar esse jogo. Sozinho. Né? Agora, vai precisar da nossa proteção. Vai precisar que nós tomemos todas as precauções para que os fascistas não encostem o dedo no presidente. Né? Mas tudo a seu tempo, né? Vamos tirar o presidente Lula de lá e aí a gente começa a se preocupar com isso. Vadir, queria te agradecer, dizer que a gente vai ficar atento aqui aos desdobramentos do dia de hoje. E a gente vai comunicando aqui pelo canal à esquerda, nas páginas do Facebook, porque hoje é um dia muito importante e, com certeza, nós vamos ter várias reuniões do presidente Lula. Deve ter o encontro da juíza com a defesa do presidente Lula. Lindbergh, peraí, Lindbergh, tem várias participações aqui, nós perdemos algumas do Carlos Alberto, eu perdi aqui, Carlos Alberto, peço desculpas, mas a gente leu várias suas. Agora tem uma aqui, Suzy Fescher, ela diz o seguinte, não me iludo,
os PSDBistas querem enfraquecer a Lava Jato porque está chegando perto deles. Isso é uma artimanha, eu estou sem óculos, é difícil, é uma artimanha de Alexandre de Moraes, a Luiz Nunes Ferreira e tal. Bom, vamos lá. Benhur diz o seguinte: boa tarde, não há como anular o processo julgando como nula as denúncias dadas a sua parcialidade e a intenção criminosa? Exatamente, é esse o pedido, né, Odir? Claro que é, da empresa, esse é o pedido. da defesa do Lula e do próprio Lula, anular todos os processos. Aí entra aqui de novo o Carlos Alberto, porque não... Tadeu está reclamando, porque não estão lendo meu superchat. Ele está perguntando se Lula tem que assinar alguma coisa se for sair. Não, há procedimentos formais, obviamente, há formulários lá que vão ter que ser preenchidos. A pessoa, olha só, pode deixar que o presidente Lula está muito bem assistido, tá? E hoje, se tem alguém que manja de direito hoje, é o presidente Lula. Tá? Ele é que manda nos advogados. Então não tem... Pode ficar tranquilo que nenhum ato formal vai ser praticado que possa causar prejuízo ao presidente. Valeu, Lindbergh. Valeu, Tchau, pessoal. Obrigado, Adir. Valeu. Entra aí, Lindbergh, com as novidades. Entra aí. Um abraço, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada, John. Abração. Até a próxima.